E desde o dia em que aceitamos a Cristo e se colocamos à disposição do reino de Deus, e eu sempre falo e digo que somos atalaia, e o atalaia sempre tem que estar preparado. Não existe aquele atalaia despreparado. Então, hoje é algo real. Se realmente eu não fosse um atalaia, eu estaria despreparado e não teria condições de trazer à igreja uma palavra. Mas aqui está a grande lição de um atalaia. Ele está preparado a toda hora, a todo momento, para pregar o Evangelho, para falar que Jesus Cristo é o Salvador das nossas vidas. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu desejo fazer uso do livro sagrado que se encontra no Evangelho, escreveu São Lucas. O Evangelho escreveu São Lucas, capítulo 15, versículo 11. É um texto bastante conhecido da igreja e vai ser muito importante porque quando um texto é conhecido e a pessoa ouve coisas desconhecidas, fica um tanto mais fácil a pessoa entender a palavra do Senhor. Então é um texto conhecido, vai ser de suma importância que os irmãos fiquem bem atentos a cada explicação, a cada tópico, subtópico sobre essa questão. E dessa forma Deus vai falando aos nossos corações aquilo que Ele tem reservado. Louvado seja o santo nome do Senhor. O Evangelho escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 11. Louvado seja o santo nome do Senhor. Hoje é um dia especial. Hoje é o aniversário do livro mais conhecido do mundo, a Bíblia, o livro sagrado. O livro que não é da terra. O livro que veio exclusivamente do céu para mim e para você. Se nós todos entendêssemos o quanto esse livro era importante, nós nunca faríamos comparação dele com outros livros. Porque se nós olhássemos ele como um livro do céu, todos os dias nós estaríamos com ele aberto e lendo e colocando em prática. Que é a parte mais importante. Ler a Bíblia e colocar em prática. Ler é uma coisa. Agora, ler e colocar em prática é essa parte que deveria ser mais interessante, mais realizada na vida de cada cristão. A palavra de Deus diz. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Vamos ler o 12 também. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte que me cabe dos bens. E ele repartiu os haveres. 13. E passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Louvado seja o santo nome do Senhor. Essa palavra aqui é uma palavra para o nosso coração. É uma palavra que ela vem nos dizer a consequência das pessoas que estão no caminho certo, estão no caminho da verdade e por uma fraqueza humana e espiritual se afastaram de Deus e foram para o mundo. E olhando para esse texto, Deus colocou no meu coração o seguinte tema: a decisão errada de um filho. Sim, a decisão errada de um filho. A palavra de Deus aqui traz ao nosso conhecimento de uma decisão que levou a consequência de a pessoa estar totalmente afastada de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, se é a decisão errada de um filho, podemos ver que existem ocasiões em que a pessoa pode tomar uma decisão na sua vida que pode mudar radicalmente a sua vida espiritual diante de Deus. Então Jesus começa a falar de um homem. Esse homem tinha 2 filhos. E o mais moço chegou para o seu pai e diz: Pai,
dai-me a parte que me cabe. E o pai deu a parte que cabia a esse filho. E ele saiu para uma terra distante e gastou tudo o que o pai tinha dado a ele. Até aqui podemos ver uma decisão. O filho chega diante do pai e pede a sua parte. Isso é uma decisão que ele tomou na sua vida. O que é mais interessante desse texto, segundo o costume oriental, o pai sempre tem um grande amor pelo filho. E segundo o costume oriental, o pai nunca dava herança ao filho antes do seu falecimento. O pai nunca dava a parte ao seu filho quando estava vivo. Só quando vinha a falecer, aí é que os filhos tinham direito à sua parte. Mas o pai, como é bondoso, como tem amor, dá a parte ao seu filho. E o filho pega tudo e vai para uma terra distante. Essa é a decisão de muitos que saem da casa do Senhor, vão para uma terra distante. Agora, nós que conhecemos esse texto, e sabemos desse texto, já lemos várias vezes, o que significa ir para uma terra distante? O filho pega tudo e vai para uma terra distante. O que é, amados, que significa sair da presença do pai e ir para uma terra distante? Significa se afastar do pai e ir para uma terra distante. O que significa ir para uma terra distante? Segundo o pensamento judaico, o que significa ir para uma terra distante? Significa sair do meio do povo da aliança. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Sair do meio do povo da aliança, que eram os judeus, e ir morar no meio dos gentios. Isso significa ir para uma terra distante, segundo o conhecimento judaico. E agora, jogando para os nossos dias, o que significa ir para uma terra distante? Significa sair do meio do povo de Deus, o povo da promessa, o povo que um dia irá morar para o céu e ir para o mundo. Todas as vezes que enfraquecemos e ficamos totalmente distanciados da presença de Deus e queremos ir para o mundo, ou até vamos para o mundo, significa ir para uma terra distante. E todas as pessoas que saem da casa do Senhor e vão para o mundo, realmente estão indo para uma terra distante. Estão saindo do meio do povo escolhido, o povo da aliança, e estão indo para um outro povo totalmente que estão fora da presença do Senhor. Um povo com costume diferente, um povo com pensamento diferente. Até aqui o filho toma uma decisão de sair da casa do pai e ir para o meio desse povo, um povo desconhecido. Mas o que eu quero dizer é que toda decisão tem uma consequência. Toda decisão de um ser humano tem uma consequência. Até aqui vocês estão observando que ele tomou uma decisão de sair. E saiu. Foi embora. Se afastou do pai. Essa foi a decisão dele. Quantas pessoas estão tomando essa decisão? Estão indo para o mundo. Estão lá. Estão fazendo o que o mundo quer. Estão fazendo o que o mundo oferece. Saíram daqui do meio de nós, saíram do meio do povo de Deus, estão lá. Mas eu devo admitir e reconhecer que quem está lá fora está desprotegido. Quem está lá fora está totalmente ausente da proteção de Deus. Você sabia disso? Sim. Quem sai sob a mão de Deus está sem proteção. Não é à toa que a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 10, versículo 10. O diabo veio matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Quando você está embaixo das mãos de Deus, você tem vida em abundância, tanto espiritual como financeiramente. Quando você sai debaixo da mão de Cristo, você cai sob a mão daquele que veio matar, roubar e destruir. Automaticamente você não é mais protegido. Porque quando você sai debaixo da mão de Deus, você está sob a mão do inimigo. E aí vem a consequência daquela decisão que você tomou de ir para o mundo. Até aqui, a situação do filho pródigo
de ter tomado uma decisão, parece normal. Ele pegou e saiu. Parece normal. Mas só que no versículo em diante, ele vai vir a consequência da decisão dele. E qual foi a consequência da decisão dele? A palavra de Deus diz que ele começou a gastar tudo o que tinha. Com mulheres, com amigos, entre aspas. Porque a amizade do mundo lá é falsa. A amizade do mundo, ela só é amigo quando você tem. Isso é real. Lá no mundo, quando você tem algo para oferecer, ou algo para dizer para bancar, aparecem vários amigos. Quando acaba tudo que você tem, quando você não tem mais condições, então você começa a perceber que aquelas pessoas que diziam ser teu amigo, começam a se afastar. Diz um ditado que você só sabe quem é amigo na hora da dificuldade. Isso é verdade ou é mentira? Você só sabe quem é amigo na hora da dificuldade. O filho pródigo, quando saiu diante do pai, saiu com dinheiro, saiu com a sua parte. Então, quando ele saiu com toda a sua parte e com bastante condições, várias pessoas lá naquela terra distante, aqueles amigos que se diziam amigos, estavam ao seu lado, esperando sempre algo dele. Mas, como tem um ditado, aquilo que sai nunca tem retorno, a tendência é o quê, né, irmão? Que vai acabar. Ele foi só gastando, e chegou um tempo que ele não tinha mais nada. E aí ele começou a passar o quê? Necessidade. Quando ele começou a passar necessidade, automaticamente, aquelas pessoas que diziam que eram seus amigos, se afastaram dele. Veja só a consequência de uma decisão da pessoa que se afasta de Deus. Veja a consequência daquelas pessoas que se distanciam de Deus e acham que lá fora o mundo é muito melhor do que está aqui. Aí depois a pessoa vai para aquele lugar onde está afastado de toda a comunhão com Deus, começa a conhecer pessoas que se mostram pessoas sinceras, que se mostram pessoas honestas. Você até diz, hoje eu encontrei amigos de verdade aqui no mundo. Mas quando você estiver em dificuldade, quando você estiver precisando de uma ajuda, você vai cair na realidade que realmente só existe amigos no meio do povo de Deus. Por que existe amigo no povo de Deus? Ainda que existam pessoas que se dizem servas de Deus, ainda que existam pessoas que se digam que servem a Deus, mas você não pode generalizar isso, porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor está em conexão com aqueles que servem ao Senhor. E que realmente no meio da igreja existem os servos de Deus, aqueles que são servos de coração, existem aquelas pessoas que se fazem de servo. Mas no mundo é diferente. Lá no mundo não. Todos que vivem no mundo estão totalmente em conexão com o mal. Estão todos em conexão com o afastamento de Deus. Crente que é crente não confia em ímpio. Crente que serve a Deus, crente que conhece a palavra de Deus, não recebe conselho mundano. Porque o final dele é o quê? É vida? O conselho do ímpio no final é vida? Não, sempre será destruição. Então a palavra de Deus deixa isso bem claro. Agora, no meio da casa do Senhor, você realmente está no meio de uma família, no meio de um corpo. Você é o corpo. Você faz parte desse corpo que o cabeça é Jesus Cristo. Então o filho pródigo saiu da presença do pai, foi para uma terra distante, que significa sair do meio do povo da aliança, que é o povo de Deus, começou a passar necessidade, que toda a decisão tem uma consequência. Tudo o que você fizer tem uma consequência, mas só que há uma coisa muito com esse jovem. Quando ele tinha muito dinheiro, a mente dele, nada diz para ele que tinha necessidade de voltar para o pai. Mas quando o dinheiro acabou,
E ele começou a passar necessidade e começou a cuidar de porcos. Para quem não sabe, cuidar de porcos era uma posição tão inferior, que nos nossos dias, quem acha que trabalhar no carro do lixo é uma coisa inferior, trabalhar com porcos era muito mais inferior do que isso. Porque o porco, segundo o costume judaico, era um animal impuro. E aquela pessoa que tocava no porco, ou trabalhava com o porco, era considerada impuro. Então ele estava lá no mundo sendo impuro. O mais inferior de todos os homens. Mas como eu falei, enquanto ele tinha dinheiro, ele não caiu em si de que ele necessitava voltar para Deus. Mas quando tudo acabou e começou a cuidar de porcos, aí sim, ele caiu em si e disse, poxa vida, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome. Olha minhas condições. Aquilo que estava esquecido lá no subconsciente veio para o consciente. É isso que acontece. Pode perguntar para qualquer pessoa que saiu do caminho do Senhor. E diga para ele, como era a sua vida quando você estava diante de Deus e como é a sua vida estando hoje no mundo? Pode falar para ele, poxa vida, eu tenho tanta saudade e vontade daquela vida que eu tinha lá. Todos eles têm vontade de voltar, mas na realidade, o que falta é uma força. Uma força, digamos assim, de motivação evangelística. Porque o Espírito Santo é aquele que convence o homem, mas não contra a sua própria vontade. Porque o Espírito Santo convence o homem daquilo que ele não pode fazer. Mas dependendo daquilo que ele precisa de motivação para voltar para o caminho do Senhor, é uma coisa totalmente diferente. Que aí entra a campanha evangelística que eu e você devemos fazer. Porque se nós não pregarmos o Evangelho e não divulgarmos para aquelas pessoas que estão lá, que já caíram em si, e que necessitam de uma motivação para voltar para o caminho do Senhor, aí se torna difícil, se torna complicado. Mas aqui, Jesus coloca uma condição de que é possível aquela pessoa que saiu do caminho do Senhor, que está sofrendo lá fora, cair em si e retornar. Isso foi o que aconteceu com o filho. Ele caiu em si. O que você entende por cair em si? Cair em si, amados, significa ter consciência do estado em que se encontra. Então devemos entender que ele estava fora de si. O pecado é assim. E, muitas vezes a pessoa está caminhando pelo caminho que aparentemente parece ser o caminho da verdade, parece ser o caminho certo, parece ser o caminho que vai trazer o que? Mais avivamento espiritual. Enquanto que na realidade isso não é verdade. Então o filho estava fora de si, agora ele caiu em si e disse, eu vou voltar para a casa do meu pai. E é isso que ele faz. E ele volta para a casa do seu pai. E esse texto é interessante. Todos nós conhecemos esse texto aqui do filho pródigo. Quando ele volta para a casa do seu pai, a palavra de Deus diz que o seu pai o avistou o quê? De perto ou de longe? De longe. Agora, uma outra regra que o pai quebrou. Ele já quebrou a primeira regra de ter dado herança para o filho que não era para ter dado, mas ele deu porque ele é bondoso. Deus é bom para mim e para você. Então o pai foi bondoso em ter dado a parte. Ele quebrou uma das regras. Quando ele viu o filho de longe, o que foi que ele fez? Ele o quê? Correu. Segundo o costume judaico, o pai nunca corria diante de um filho que havia o abandonado o seu próprio lar. Ele correu. Agora, por que ele correu, amados? Porque o pai correu quebrando essa regra para se encontrar com o filho. Devemos reconhecer que o pai talvez tivesse até medo de que aquele filho tomasse uma decisão e voltasse. Então o pai não perdeu a oportunidade e correu ao encontro do próprio filho. Porque o pai reconheceu a própria decisão que o filho vinha a ele. O que isso nos ensina? Que não precisa você dar 2 passos para Deus. Quando você dá o primeiro passo para Deus, Deus faz o resto por você.
Porque quando você dá o primeiro passo, significa que você confia que Deus vai fazer alguma coisa por você. E na realidade, o pai percebeu isso do filho. Quando ele viu ele vindo lá, bem distante. É isso que acontece nos nossos dias de hoje. Isso também pode ser aplicado também à nossa vida espiritual hoje. Quando precisamos de algo de Deus. Estamos aqui na casa do Senhor. E às vezes precisamos primeiro dar o primeiro passo. Senhor, eu coloco diante de Ti, ó Pai, aquilo que eu necessito. Todas as vezes que você pede algo a Deus, colocando a autoconfiança em Deus, é como você tivesse dado o primeiro passo a Ele. E quando esse primeiro passo é dado com sinceridade e com confiança a Deus, Ele muda a sua vida. Ele faz com que você receba aquela bênção que há muito tempo você está esperando. Então, esse caso de um pai receber o filho é uma bênção. O caso de você dar o primeiro passo para Deus e Deus receber com aquilo que você precisa é uma bênção. Então, o pai correu. O pai correu porque ele não queria que o filho tomasse uma decisão e voltasse. Então o pai corre, mostrando o seu amor pelo filho. Ele quebra essa regra. Ele não esperou que o filho corresse a ele, mas ele correu ao filho. Louvado seja o santo nome do Senhor. E Deus também vai fazer com você o que ele fez para o seu filho. E depois que o pai chegou diante do filho, ele entregou 5 coisas ao filho. Quem sabe? Ele entregou 5 coisas ao filho. Ele correu ao encontro do filho e entregou 5 coisas a ele, quando trouxe para junto. O que foi? A primeira coisa que o pai entregou ao filho, quando ele se encontrou com o filho. Primeiro, beijou. Ele beijou o filho. Agora, veja só o carinho do próprio pai para o filho. Ele beijou. A primeira coisa que entregou ao filho foi um beijo. O que significa o beijo? Eu não vou dizer que o filho estava limpinho. Mas o pai, quando ama, ele não vê sujeira. Porque o próprio sangue de Jesus te livra e te lava de todo o pecado. Então, o que significa o beijo? A primeira coisa que o pai deu ao filho foi um beijo. O que significa o beijo? Você já leu esse texto várias vezes. Você já falou para pensar o que significa o beijo quando o pai beijou o filho? O beijo significa o perdão. Significa o perdão. Na mesma hora que o pai beijou o filho, ele estava dizendo: filho, eu te perdoo de todo o seu ato. Eu te perdoo por você ter pegado a sua parte e ter gastado lá no mundo. Quando você aceitou Jesus Cristo, o teu passado Deus apagou. O teu passado Deus jogou no mar do esquecimento. Só existe um que pode lembrar o teu passado. É o diabo. É o diabo, é o único que ainda vai querer te acusar do teu passado. Mas fique despreocupado, porque aquele que te perdoou, aquele que te beijou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele apagou o teu passado. O que importa é daqui para frente, com bênçãos e com a ajuda do Espírito Santo. Então, quando o pai beijou o filho, ele estava automaticamente perdoando o filho pelo seu ato, por tudo aquilo que ele tinha feito. Porque esse aí é o amor do pai para o filho. E qual foi a segunda coisa que o pai deu ao filho? Roupa. Isso, roupa. O que significa roupa ao filho? O que significa dar roupa ao filho? Vida nova. Vida nova, sim, vida nova. Novas condições. A vestimenta velha, o homem velho, tudo foi deixado fora. Então o filho passou a ter novas condições, uma nova vida. Quando você aceita Jesus Cristo, a sua natureza pecaminosa, em sentido de ação, é totalmente excluída nesse momento. Quando você aceita Jesus Cristo, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir e a sua maneira de falar, e até aquilo que você escuta,
do Senhor pode fazer isso. Eu não posso falar que eu em mim, ou seja, na minha pessoa, concentrada em mim, posso ser santificado. Tem a palavra. Mas eu posso usar a palavra para me santificar e a palavra para seguir de caminho para a minha vida. E o filho, quando recebe a roupa, é novas condições. Muda totalmente a natureza dele ali. Louvado seja o santo nome do Senhor. Olhe para a sua vida hoje e para a sua vida quando era antes. Olhe para a sua vida quando servindo ao Senhor e a sua vida quando você estava lá no mundo. Quantos testemunhos maravilhosos ouvimos de pessoas que quando estavam lá no mundo eram jogados pelas ruas, pelos bares, desvalorizados, mas como aceitaram a Jesus, ficaram pessoas valorizadas e pessoas que foram consideradas pela sociedade. Isso é servir ao Senhor. Quando você serve ao Senhor, você é valorizado diante de Deus e da sociedade. Quando você está no mundo, jogado nessa vida do bel prazer, você fica desvalorizado diante da sociedade e diante de Deus. Mas aceitar Jesus é ter novas condições. É mudar a nossa própria natureza e comportamento. Louvado seja o Senhor, nome do Senhor. A igreja está entendendo a palavra do Senhor? Qual foi a terceira coisa que o pai deu ao filho? O segundo foi beijo. O primeiro foi o beijo, o segundo foi a roupa. E o terceiro agora é o anel. O que significa o anel? O pai deu um anel ao filho. O que significa o anel? É interessante que a palavra de Deus fala aqui em anel. Podemos falar em aliança, mas vamos pegar o sentido aqui, anel. O que significa colocar o anel no dedo do filho? Significa o quê? Uma posição. O anel significa uma posição. Se você quiser pegar com uma aliança, pode ser que uma aliança que foi quebrada e agora está pegando uma nova aliança. Mas vamos pegar o texto aqui como anel. É mais interessante para nós não sairmos do texto. Anel, o que significa o anel? Uma nova posição. Uma nova posição. Posição de quê? Quando a pessoa não reconhece que Jesus é o Salvador, qual é a posição dela? De filho ou filho por criação? Filho por criação. Porque quando Deus criou Adão e Eva, eles criaram como filho. Mas a sua própria linhagem, algumas pessoas que são descendentes de Adão e Eva, se afastaram de Deus e não serviram a Deus. Então foram filhos por criação. Mas quando você aceita Jesus Cristo e reconhece que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida, aí você passa a ser filho por adoção. Você passa a ser filho de Deus por adoção, subindo um grau a mais do que filho por criação. Porque todos aqueles que reconheceram que Jesus é o Filho de Deus, deu-lhe o poder de ser chamado o quê? Filho de Deus. Desde o dia que você aceitou Jesus Cristo, entregou a sua vida a Ele, você não é mais filho por criação. Você é filho por adoção. Deus colocou um anel no seu dedo. Glória a Deus. Mas esse anel, você pode perder. Como? Eu tenho essa aliança aqui no meu dedo. De que forma ela pode sair do meu dedo? De que forma essa aliança pode sair do meu dedo? Se eu mesmo tirar. Se eu mesmo tirar, ela vai lançar fora. Mas vê que a decisão de tirar o anel, a decisão de perder essa posição, sempre dependerá do próprio homem. Sempre dependerá de nós mesmos. Se você quiser perder a posição de filho de Deus, é muito fácil. Começa a fazer o que o mundo quer. Vá lá para o mundo. Se afaste no meio do povo da aliança e vá para lá. Aí você passa a tirar você, por espontânea vontade, aquele anel que Deus colocou no teu dedo, que significa uma posição de filho. Então, quando o filho recebeu esse anel, foi uma posição. Foi uma posição de filho. Aquilo que o homem não tem agora.
mas você deve dar glória a Deus por isso. Você está aqui porque você reconhece que Deus é o teu Pai e que você é filho dele. Mas só reconhecer que você é filho e que ele é pai, você também tem que crer que ele pode fazer algo por você. Que ele também pode mudar a sua vida. Pode mudar aquilo que você acha que é impossível. Diz aquele texto que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Isso quer dizer o quê? Aquilo que você poderia levar 1000 anos para fazer, Deus faz num dia para você. E aquilo que alguém pode achar que pode fazer num dia, Deus pode fazer em 1000 anos. Para Deus nada é impossível ou possível. Ele faz tudo o que é possível para complicar e confundir o homem. Quando o homem acha que não há solução, quando pensar que não há condições, aí que Deus entra com a solução, mostrando ao homem que a AIDS pode ser curada através do poder de Deus, o câncer. Então, louvado seja o nosso Senhor. É essa posição, é essa bem-aventurança, é essa ligação com Deus que dá condições de ser filho e te dá esses privilégios de receber essa bênção de Deus. O impossível se tornar possível. Em nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. A quarta coisa que o pai deu ao filho. Qual foi a quarta coisa? Sandália. O que significa sandália? O que significa sandália? Significa um novo andar. Um novo andar. Significa um novo andar. Quando o crente aceita Jesus Cristo, se antes a caminhada dele era para os bares, para as boates, para a casa de shows, quando ele aceita Jesus Cristo, o percurso dele aqui, ou seja, a caminhada dele, o andar dele é totalmente modificado. Ele passa, em vez de caminhar para o bar, ele caminha para a casa do Senhor. E o novo andar significa também, antes você estava no caminho de perdição. Hoje você está no caminho estreito, no caminho da salvação. Num caminho que, segundo os estudiosos, segundo a palavra de Deus, é um caminho espinhoso. Por que o caminho estreito é um caminho espinhoso? Porque não é fácil ser crente. É fácil ser crente? É fácil ser crente? Sem a ajuda do Espírito Santo é fácil ser crente? Não. Porque quando você está no caminho estreito, você tem regras. Você tem algo, o que fazer, o que não fazer. Mas no caminho largo, no caminho da perdição, é liberal. A palavra lá significa liberal. Sabe o que é liberal? Você pode fazer tudo o que tiver ao seu alcance. Se você quiser se prostituir, fique à vontade. Se você quiser fumar um cigarro, ou beber uma cachaça, ou coisa parecida, fique à vontade. Porque o caminho é largo. Você é livre para fazer o que quiser. Porque essa é a pregação do próprio diabo. A pregação do próprio inimigo. Você é livre para fazer tudo o que você quiser. Segundo o meu ex-patrão lá, quando ele ia lá na Indeca, ele dizia que aonde ele estava não existia regras. Não existia limites. A pessoa era livre para fazer tudo aquilo que estivesse ao seu coração. Se ele quisesse beber, ele beberia. Se ele quisesse ir a um programa de prostituição, ele iria. Tudo estaria à disposição dele. Mas ele que teria que escolher se queria ou não ir. Sem que alguém dissesse para ele que era errado. Isso é um pensamento diabólico. Porque a palavra de Deus diz o que nós devemos fazer e o que nós não deveremos fazer. Nós temos sandálias do Espírito Santo em nossos pés, nós temos sandália e temos um novo caminhar, vai ser evidente que um crente, de hipótese alguma, irá caminhar para o mundo, irá caminhar para um lugar que vai comprometer sua salvação. E quem acha que a salvação é algo que pode ser conseguida com facilidade, não. A salvação é finíssima. Com simples atos você pode perdê-la. É isso que muita gente tem que entender.
a salvação é de Cristo. Qualquer ato que você faça que seja contrário à palavra de Deus, você pode ir e no último dia se perder. Então, o novo caminhar, isso que o pai deu ao filho, as sandálias, o novo caminhar. O filho antes ia para aqueles seus amigos e gastava tudo e no fim ficou sozinho. Mas agora sim, ele estava na companhia do pai. Agora a companhia do pai seria muito mais importante, seria o quê? O essencial para a vida dele. E é isso que tem que acontecer na nossa vida. O novo caminhar. Caminhando sempre com o alvo. Qual é o nosso alvo? Um dia morar naquele lugar que está sendo preparado para quem? Para mim e para você. Um lugar preparado por Jesus Cristo. Qual é a última coisa que o pai deu ao filho? O novilho cevado. E comamos e regozijamos. Aqui entra algo interessante. O que significa isso? Novas companhias. Novas companhias. Quando a pessoa está no mundo, está com aquelas pessoas que dizem amigas e que só é amigo quando se tem algo a oferecer, na casa do Senhor não deve acontecer isso. Para quem não sabe, na casa do Senhor não deve acontecer isso. Ser amigo na intenção de sempre receber algo. Chamamos dos chamados interesseiros. Eu só vou ser amiga daquela ali enquanto ela tiver algo a me dar. Enquanto ela não tiver nada para me dar, eu me afasto. Não, isso na casa do Senhor não deve acontecer. Se acontece, está fora da palavra do Senhor. Porque se é novas companhias, toda a nossa amizade, toda a nossa união aqui deve ser diferente lá do mundo. Porque a união lá no mundo fica só em palavras. Entenda isso. A união do mundo fica só em palavras. Mas a união do crente tem que ser de coração. Quando eu digo para irmão rival, você é meu amigo, você é meu irmão, isso tem que ser de coração, amados. Porque se eu disser que eu amo o irmão Arlindo, que eu tenho amizade por ele, mas dentro do meu coração isso é mentira, naquele último dia eu vou ser lançado fora. Senhor Deus, eu estirei na escola dominical, eu preguei a tua palavra na igreja, Senhor. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu evangelizei, Deus. Deus, afastar esse mim para o fogo eterno. Vós, fingido, mentiroso, que disse que amava o irmão Arlindo, e dentro do teu coração existia falsidade. Então, veja a coisa é séria, ser novas companhias, toda a nossa união tem que ser verdadeira. Toda a nossa união tem que estar concentrada na palavra de Deus e aqui dentro do coração. Eu posso te enganar, eu posso dizer, eu te amo, eu me dou bem com você, mas se isso não for verdade, amados, Deus sabe. E naquele dia isso vai pesar na tua salvação. Se é novas companhias, se é uma união verdadeira, então tem que ser real. Porque se isso não for real, naquele dia, o que é real realmente vai acontecer. E a perdição daquele que se diz amar o seu próximo e na realidade isso não é verdade. Então, se aqui é novas companhias, então tem que ser uma coisa verdadeira, real. Eu tenho que reconhecer que tem que ser real. Quando eu falo em união, tem que ser real. Quando eu falo em amor, tem que ser real. Bem que quando falar em amor, todo mundo depois falar em amor é uma coisa complicada. Não é complicada, não. Porque se alguém fala, não, tu fala sobre amor, então me dá 100 reais aí. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver isso, não. Amor é muito mais do que dinheiro. Sabe o que é amor? É quando todo mundo sai e você chega. A pessoa que tem um marido. É quando todos viram a costa, você está presente. Isso é união. Isso é amor. Quando todo mundo vira as costas para você, ali está o irmão Rivaldo para dar uma palavra. Ali está o irmão Rivaldo para dar uma ajuda. Isso é amor, isso é união. Quando todos saem, você chega. Quando todo mundo vira as costas, você está presente. É quando a pessoa precisa
de algo e você não diz não. Isso é amor, isso é união, isso é algo verdadeiro no meio do povo de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Depois que houve toda essa festa, houve toda essa comemoração, porque a palavra de Deus diz que quando uma alma se arrepende, há uma festa no céu. Isso é verdade. E também tem que acontecer nos nossos corações também. Quando uma pessoa aceita Jesus Cristo, devemos ficar felizes por isso. Porque lá no céu há uma festa quando uma alma aceita Jesus Cristo. Quando uma alma sai lá do meio do mal, sai lá do meio do mundo e vem para a casa do Senhor, vem para o caminho da verdade, há uma festa no céu. Então deve haver uma festa também dentro do nosso coração, na nossa vida, por aquela alma que aceitou Jesus. Mas a história fala aqui também que tinha um outro irmão também que não conseguiu entender o amor do pai. É verdade. Um outro irmão, esse mais moço, não conseguiu entender o amor do pai. Por que não entendeu o amor do pai? Porque o pai, quando ele começa a manifestar o seu amor, o ser humano, com a sua limitação, não consegue entender. Não consegue entender. Quantas pessoas aceitaram a Jesus Cristo, digamos, hoje, com uma semana, Deus já fez muita coisa na vida dele. E tem aquele que tem 10, 20, 15 anos, e está esperando promessa, e ele não consegue entender isso. É Deus. Deus faz isso. Na realidade, não entendemos. E muitas vezes cobramos de Deus essas promessas. Mas muitas vezes essa cobrança não é pela promessa, mas pelo aquilo que observamos. Poxa, Deus, eu te sirvo há 10 anos, eu estou te pedindo uma casa. E essa pessoa que pagava aluguel, aceitou. Hoje, uma semana, tu desse uma casa para ela. Então a pessoa já não vê a bênção, vê a casa. É algo totalmente diferente. Então esse filho aqui não conseguiu entender tudo isso que o pai fazia pelo filho mais moço. Mas o que foi que o pai falou para o filho? Olha, filho, você sempre está comigo. Você sempre está comigo. É isso que Deus está falando agora, você sempre está comigo. O que é meu, é seu. Esse teu irmão estava perdido. E ele foi achado. E retornou. Então, o que quer dizer esse texto, amados? Que aquilo que o teu irmão recebeu, tu também pode receber. Aquilo que Deus prometeu para aquela outra pessoa, também você pode receber. Porque o tempo de Deus com o tempo do homem não se combinam. Não adianta fazer cálculo com o tempo mundano com a eternidade, porque na eternidade não tem tempo. Na vida espiritual de Deus não existe tempo. O tempo só existe por causa do homem. O homem precisa do tempo para concluir o seu ciclo de vida sobre a terra. Cresce, não nasce, cresce, reproduz, morre. Esse é o ciclo do homem. Então está concentrada no tempo aqui. Totalmente humana. Mas quando entra na eternidade, não existe não de nascer, crescer, reproduzir e morrer. Não. É por toda a eternidade. Isso nos traz uma mensagem muito importante. Que dependendo da sua vida espiritual aqui na Terra, dependendo da sua dedicação diante de Deus, quando você partir, sair do tempo, que tem limitação de meses, ano, e entrar na eternidade, que não tem mais meses nem ano, dependendo da sua dedicação aqui, olha. Veja bem, o ponto é mais interessante lá na eternidade do que aqui. Aqui você pode ficar novo e depois ficar velhinho. Isso é totalmente ilimitado. Mas lá na eternidade, não. Se você se comportar aqui como servo de Deus, você será eternamente feliz. Aqui há variações. Tem dia que você está feliz, tem dia que você está triste. Tem dia que você tem algo para comer e tem dia que você não tem nada para comer. Mas lá na eternidade, amados, dependendo das suas condições aqui, uma vida espiritual diante de Deus, você será feliz eternamente. E isso depende de quem? Depende só de mim e de você. E quem depende da sua salvação? Depende de Deus? Sim, porque Deus oferece algo a você. Mas a escolha
E a palavra final, se você quer se salvar ou não, depende só de você. O filho pródigo passou por toda essa necessidade, reconheceu que precisava de Deus, contou, creu que Deus poderia perdoar, e isso se tornou real. Qual é a mensagem de Deus para o seu coração? Deus nunca vai virar as costas para você. Tudo que você precisar de Deus, você pode pedir crendo e Ele fará isso por você. E tudo aquilo que o seu irmão recebeu e aquilo que você não recebeu, não se preocupe, porque num determinado tempo Deus vai fazer isso por você. Se o teu irmão ganhou uma casa, não se preocupe. Por um tempo determinado por Deus, Deus vai te dar uma casa. Você precisa de um emprego, num tempo determinado Deus vai te dar um emprego. Tudo que é de Deus é seu, você é filho. Você é filha de Deus. E coloque isso no seu coração. Que essas palavras possam entrar e ficar fixadas no seu coração. E que você venha entender que nós temos um Pai amoroso e bondoso que pode fazer tudo por mim e por você, em nome de